O que falta? Políticos compromissados com a gestão de preservação e de risco. Só que eles não querem bancar essa conta. Eles preferem arriscar e esperar que a tragédia venha. É muito interessante, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Marina Silva, ela já foi intitulada como ecoterrorista. Por quê, Andréia? Porque ela fez advertências do que está acontecendo hoje. Os estudiosos, os técnicos nessa área falaram que isso ia acontecer. Só que aí era terrorista. Não, esse povo é terrorista, esse povo é doido, esse povo é maluco. Isso aí não. E agora tá tendo. E o meu medo é que quando eles falaram lá atrás, e falaram continuamente, a Marina mesmo foi uma das que nunca se calou. O que eles queriam? Um gerenciamento de prevenção, para não chegar nos pior, eventos climáticos dramáticos, eu falo até dramáticos, claro. que não é dramáticos extremos. Para não chegar a isso, eles falavam, para ter um gerenciamento de prevenção. Não houve. Hoje o que se tem? Um gerenciamento de risco, e o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul é um gerenciamento de catástrofe. A questão hoje o gerenciamento de prevenção não ocorreu. Mesmo os técnicos falando, gritando, mesmo Marina Silva falando e tudo mais. O meu medo é que o gerenciamento de risco também não seja observado. Sabe por quê? Vai ser muito difícil o gerenciamento de risco. É verdade. Tem bairros em que as pessoas não podem morar. E quem diz é o Samadem. O Samadem tem um estudo lá que mais ou menos 3 milhões de pessoas estão morando em locais que não podem morar, que são os 1.942 municípios. Aí a grande situação que fica, os gestores políticos, que é aqueles que têm o poder da caneta de determinar as políticas públicas, eles terão coragem e responsabilidade de fazer aquilo que é necessário, ou novamente vão negligenciar, como negligenciar o gerenciamento de prevenção, vão negligenciar o gerenciamento de risco. Até porque não dá voto. E para gerenciar o quê? O que está sendo gerenciado hoje no Rio Grande do Sul? Catástrofe. Não dá voto isso muitas vezes, né? Por isso que a negligência eles querem o quê? Acontece, né? O imediato. Sim. Porque daqui 4 anos eu não estou mais no poder, então aí deixa para o próximo. Sim. E é esse o problema, falta de conscientização e principalmente, como a Marina disse, tem que haver a criação de um estatuto emergencial de eventos climáticos dramáticos com a responsabilização dos gestores públicos. Crime, cadeia, responsabilidade fiscal, se não fizer aquilo que tem que ser feito. É isso. E tem estudos, não tem? Adriana. Tem técnicos, tem estudos, tem tudo hoje. Só basta ouvir os técnicos, que está aqui uma técnica. Ô Adriana, eu vou deixar para você uma incumbência difícil, que é você nos dar uma palavra de esperança, de estímulo, vai dar tudo certo. É que tá difícil, mas a gente tem que trazer o quadro como ele é, de fato, Olha, né? São muitos aspectos, Sim. né? Acho que a Wanda, por exemplo, chamou a atenção de uma coisa que é muito importante. Eu espero, por exemplo, que os agricultores do Rio Grande do Sul, que perderam muito agora, né? Que eles se deem conta de que a representação política deles joga contra a agricultura. Na hora que ela rejeita legislações ambientais que seriam para prevenir esse tipo de coisa, porque a legislação ambiental seria para estabelecer quais são os limites da natureza. O problema é que são temas que são difíceis e são usados muitos subterfúgios. Com licença, e muito novos. Há 100 anos nós não tínhamos luta ambiental. Então eu discordo um pouco dela quando ela exige essa urgência. As coisas acontecem por etapas e para poder você levar uma maioria, você tem de ir construindo aos poucos. Eu compactuo com você de que as coisas estão vindo. Mas eu acho que tem essa... a emergência é uma Desde emergência 92 real. está sendo E o avisado. Brasil é um dos países pioneiros, porque a gente tem a nosso Código Florestal primeiro foi em 1934. E as nossas leis ambientais são muito boas. Vou comentar um exemplo de como essas coisas passam muitas vezes sutilmente, sem que as pessoas percebam o que está em jogo. A gente tem ouvido na grande imprensa, né, direto, as pessoas falando agora, chamando o Guaíba, que é um rio com características muito próprias, de lago. Por que estão insistindo em chamar o Guaíba de lago? Porque a área de preservação permanente de lago é de 30 metros. Se fosse o rio, seria 500.
A estratégia de chamar o Guaíba de lago é uma das formas de flexibilizar a área de preservação permanente, que é uma área que é exatamente a área de inundação do rio. Você vai a gente acompanha os debates, por exemplo, no Congresso Nacional, todas as legislações. Muito interessante isso aí, para tentar transferir a responsabilidade de definição da metragem de APP para municípios e para os governos estaduais. Para flexibilizar, eles justificam assim, não, a gente precisa flexibilizar porque em área urbana a legislação tem que ser outra. Só que o Rio não muda de opinião. Na hora que ele entra no perímetro urbano, ele não sabe que ele não pode ter a mesma área de inundação. Então, na hora que você flexibiliza a área de preservação permanente e permite construir na área que é a área de inundação, que tecnicamente o Rio precisa, você está prevendo que aquilo vai acontecer. Quando teve o desastre em Petrópolis, né? Na época foram feitos estudos mostrando que as áreas que foram alagadas foram exatamente as áreas de inundação. Tem vários mapas que estão sendo produzidos agora. Se tivesse sido obedecido o critério do Código Florestal, exatamente. A lei, o Código Florestal precisa ser cumprido, né, Adriana? Agora até eu acho que a gente precisaria, a gente teve nos últimos anos mudanças de normas significativas que levam a isso, a situação que a gente está vendo agora. Eu queria sugerir, a ministra Marina, que se fizesse uma jornada pelo Código Florestal. Jornada brasileira pelo Código Florestal, em todos os estados, em todos os municípios. Porque essa coisa de transferir para o município, você realmente pode ter uma negligência. Sim, então, mas esse, por exemplo, tem sido, o Código Florestal tem sido talvez uma das leis mais vilipendiadas pelo Congresso Nacional, com vários senadores e deputados do Rio Grande do Sul liderando as propostas de mudança, né? Então, lamentavelmente, a gente tem uma situação, a gente viu a ministra falando, né? O Plano Nacional de Adaptação, ele é uma composição de vários planos de adaptação setoriais. Então, você tem o plano de transporte, de energia, de agricultura, depende desses setores. Se a representação política desses setores, né, se defende numa perspectiva negacionista, ao invés de assumir a liderança do processo, para você ter uma adaptação adequada para os novos tempos desses setores, a gente está colocando todo o setor industrial, o setor de transportes, o setor de energia do Brasil atrás, quando o Brasil poderia estar liderando pelo exemplo numa perspectiva de sustentabilidade. O Brasil tem condições para isso. Tanto é que a gente faz isso com o desmatamento. Tem estudos, né? Tem uma lei boa, tem capacidade técnica, tem grupos de pesquisa políticos para colocar em prática aquilo que está na lei, porque a legislação ambiental, ela é muito boa. Sim. Os estudiosos, os brasileiros aqui, no campo ambiental, eu arrisco dizer que, se brincar, são melhores do mundo, muito estudiosos, tem estudo de tudo no Brasil. O que falta? Políticos compromissados com a gestão de preservação e de risco. Só que, ministra, é uma satisfação estar aqui junto com a senhora, junto com todos aqui. Eu fico pensando, ministra, e eu acho que se tem uma pessoa que poderia falar sobre isso, é a senhora. Porque o ideal, não é, dentro do campo do meio ambiente, seria a gente estar gestando, a gente estar gerenciando o aspecto de prevenção. E pelo que me parece, existe uma grande falha nesse campo. Tanto que hoje nós temos que gerenciar riscos e desastres. Eu quero te perguntar, o que falhou? Porque essas perspectivas dessas catástrofes já vêm aí de remonta de estudos de 20 a 30 anos. O que falhou? Quem falhou? O que falta? Porque dentro desse ambiente, como a senhora disse, por exemplo, esse projeto de lei que quer diminuir a reserva legal da Amazônia, dentro desse ambiente existe mais 25 projetos de leis que prevêem, né, o retrocesso total das políticas ambientais, principalmente de prevenção. E dentro desse ambiente, eu ainda relembro que ontem foram derrubados 8 vetos do presidente Lula dentro do projeto de lei dos agrotóxicos, não é? Em que eles querem, por exemplo, tirar da análise de autorização e de aprovação de uso de agrotóxico da Anvisa e do próprio Instituto do Meio Ambiente e deixar, por absurdo que pareça, e o
o ministro da Agricultura, o Ministério da Agricultura fazer essa avaliação. O que está faltando? Conscientização, vergonha na cara, respeito, ou o que está sobrando? Interesses? O que está acontecendo? São perguntas que elas devem ser respondidas olhando para as últimas 3, 4 décadas, como você falou. Quando o alerta foi dado, e já foi dado na década de 70, depois na década de 80, com o relatório Nosso Futuro Comum, da primeira-ministra da Noruega, depois a convocação de uma cúpula dos povos, né, de todos os países no Rio de Janeiro, em 92, onde 185 países se comprometeram em tomar medidas para a questão da mudança do clima, a perda de biodiversidade e desertificação. Infelizmente, e aí eu vou contar um fato que é muito impactante. 31 anos se passaram e pela primeira vez na Convenção do Clima, agora em Dubai, o ano passado, né, nos Emirados Árabes Unidos, é que se tirou uma resolução para triplicar renovável, duplicar eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. O tempo todo, desde a década de 70, que nós sabemos, pelas mãos e pelas informações da ciência, que o problema mais grave é a emissão de CO2 pelo uso do carvão, do petróleo e do gás. O desmatamento tem um peso importante, mas as florestas representam cerca de 10% do estoque de carbono que pode ser lançado na atmosfera. O resto vem dessas fontes a que me referi. Se nós reduzirmos e fizermos a nossa parte, nós estaremos contribuindo para o equilíbrio do planeta, estamos contribuindo porque estamos protegendo a biodiversidade, estamos protegendo os serviços ecossistêmicos que são prestados pela floresta, os povos e comunidades tradicionais, mas o mundo precisa fazer, e todos nós, a redução de CO2 pelo uso do carvão, do petróleo e do gás. Como isso não foi feito, o clima já mudou e nós já estamos vivendo esses efeitos deletérios. Agora, né, essa falha tem que ser reparada fazendo mais intensamente a redução de emissão de CO2. Em 2025, a COP30 tem que ter metas de redução de CO2 que sejam ambiciosas, e nós já temos até a meta global aonde nós queremos chegar. Nós queremos que essas reduções permitam que a gente não ultrapasse 1,5 de aumento da temperatura da Terra. O ano que vem, aliás, esse ano, lá no Azerbaijão, nós teremos que ter os meios de implementação. E cada país poder fazer o dever de casa. O Brasil tem que fazer o dever de casa, nós somos um país vulnerável, nós iniciamos um processo virtuoso, que é de ter uma NDC que ela é dividida entre todos os setores, para todos os setores, energia, transporte, agricultura e, enfim, mobilidade, todos os setores. E essa meta tem que ser robusta. Nós já temos um compromisso de desmatamento zero, já estamos conseguindo alguns resultados, principalmente no caso Amazônia e Mata Atlântica. Começamos um processo no Pantanal, reduzimos na Amazônia mais de 50% do desmatamento nessa retomada do governo do presidente Lula. Temos um plano de transformação ecológica. Então, agora, nós temos que aprender com esses erros do passado e aprender muito rápido, nos adaptar, continuar mitigando e nos preparando, porque esses eventos eles já estão contratados. Nós já estamos vivendo uma situação que, mesmo segundo alguns cientistas que eu ouvi agora lá no Fórum Econômico Mundial, ele dizia que se nós fizermos 100% do dever de casa, para mudar essa situação que já está aí, nós vamos levar de 30 a 40 anos. Ou seja, né, infelizmente, aquilo que não foi feito pelos 185 países, hoje são 195 países, está levando a ondas de calor, processos de resfriamento extremo, chuvas extremas, secas extremas. O Brasil está vivendo com esses dois extremos. Agora nós temos cheia no Rio Grande do Sul, daqui a pouco vem a seca. Nós começamos o ano com cheia na Amazônia,
agora vem a seca. E nós já estamos nos preparando, gerenciando o risco, e vamos ter, não é, uma estiagem intensa. A Amazônia e o Pantanal podem ser severamente castigados em função dessa junção de mudança do clima, o El Niño e perda de umidade da floresta, que é o que já está acontecendo. Ministra, eu quero agradecer pela elegância da ministra, não é? Eu fiz uma pergunta e ela foi muito elegante, como sempre, né? Eu sempre falo aqui, ministra, que eu gostaria de ter essa elegância toda, não é? Mas eu entendo perfeitamente. Agora, assim, eu me lembro que no ano de 2022, por um despacho do ex-presidente da República, Bolsonaro, foi anulada 183 mil multas em decorrências de infrações ambientais que o IBAMA tinha aplicado durante um tempo. Aí isso, assim que o Lula assumiu, né, a presidência da República, isso acabou sendo de conhecimento do novo governo, e é lógico que a Advocacia Geral da União tinha que agir, porque senão até o governo Lula poderia ser responsabilizado diante dessa situação. A Advocacia Geral da União entrou com ação para anular, né, a anulação dessas multas. E essa situação acabou chegando no STJ. E o STJ, então, anulou a anulação das multas, porque não tinha um motivo legal correto, enfim, fizeram isso exatamente em decorrência dos desmonte que estava acontecendo em relação ao meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e toda aquela postura negacionista que a gente já sabe, não é? Então, de fato, eu acredito que o que está acontecendo hoje, é lógico que tem um viés de algum tempo maior, mas também esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, eu acredito que contribuiu e muito para tudo isso que está acontecendo. Por quê? Não houve gerenciamento nenhum de prevenção do meio ambiente. Não houve gerenciamento de risco de meio ambiente. O que houve foi um desmonte. E hoje o novo governo está tendo que lidar com o gerenciamento ali de um desastre, não é? E o meu temor, ministra, é que o gerenciamento de desastre passe a ser mais constante do que o gerenciamento de risco. Não digo nem o gerenciamento preventivo, nem de preservação, porque existe uma onda negacionista, infelizmente, inclusive no Congresso Nacional, e eu vejo a dificuldade do governo em tentar acomodar os interesses e sempre visando, ao mesmo tempo, a proteção do meio ambiente. Eu queria saber da senhora como que é essa luta nos bastidores. Porque eu sei que não é fácil. Ao mesmo tempo, eu sei também que é complicado, às vezes, expor uma situação e talvez criar algum embaraço político em decorrência disso. Mas eu estou falando tudo isso porque eu percebo que é como um grupo está lutando de fato de verdade para fazer um gerenciamento de prevenção e de risco, e um outro grupo não tem nenhuma responsabilidade ambiental. E eu digo isso de pessoas dentro da própria esfera de poder. Eu queria que a senhora falasse para nós como que é essa luta que você principalmente, que sempre teve essa bandeira e essa causa como uma grande combatente, uma grande defensora do meio ambiente, até porque a gente sabe que dentro desse ambiente, dessa luta, existe o poder econômico, não é? E a gente sabe que o dinheiro não compra natureza. E daqui a pouco, o dinheiro não vai produzir, a natureza não vai produzir dinheiro e vai ter que gastar dinheiro para tentar restaurar um pouco da natureza. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós dessa luta que eu acho que recrudesceu nos últimos anos em decorrência dos negacionistas que estão por aí. Eu acho que a gente consegue falar sobre o que aconteceu nos últimos anos com o negacionismo, a visão autoritária, a tentativa de minar a nossa democracia, olhando para o que aconteceu em 2022. Em 2022, uma frente ampla se formou para fazer esse enfrentamento. Graças a Deus e ao povo brasileiro, essa frente ampla foi vitoriosa e ela se uniu em torno de um programa. Eu posso até repetir aqui o tripé desse programa.
combater desigualdade, enfrentar a mudança climática, com democracia e sustentabilidade. É isso que foi a base do governo do presidente Lula para ganhar, da campanha do presidente Lula para ganhar a eleição. Quando ele assumiu o governo, ele assinou 10 decretos. Desses 10 decretos, 5 eram para a área ambiental. O presidente Lula fez o seu discurso da vitória dizendo que era desmatamento zero, que era enfrentamento do garimpo. Ele foi para Dubai, no coração do petróleo, fez um discurso dizendo que todos os países teriam que sair da dependência do uso de combustível fóssil. Então, dentro do governo, tem um comando de que a política ambiental ela é transversal. Tanto é que a ministra Simone Tebet, querida ministra Simone Tebet, que é a nossa ministra do Planejamento, que fez o PPA, que é o Plano Plurianual para 2024 até 27, dos 80 programas, mais de 50, acho que são 54, estão com ações de sustentabilidade. O ministro Rui Costa, que coordena o PAC, quando foi fazer todo o arranjo do PAC, ele pegou todos os compromissos do governo, um deles, inclusive, com redução de emissão e com redução de desmatamento. E aqueles projetos que são mais impactantes e que dificultariam muito, não é, a meta de desmatamento zero em 2030, não foram direto para a contratação de obras e investimentos. Eles foram encaminhados para estudos, como, por exemplo, a margem equatorial, para estudos. A Angra 3, para estudo. Ferrogrão, para estudos. 319, para estudos. E tudo isso tem um apelo na sociedade, inclusive segmentos que defendem muito esses projetos, mas houve um entendimento do conjunto do governo de que se deveria fazer os estudos necessários para, olhando para as evidências, tomar as decisões políticas. Aí você fala, bem, o governo tem diferenças? Tem diferenças, mas ele tem um comando, tem que ter o compromisso com a democracia, todos temos, tanto é que fizemos essa frente ampla para poder sustentar a nossa democracia. E, obviamente, que as mudanças estruturais elas não vão acontecer da noite para o dia, mas eu te digo assim, com muita alegria, de ver que o ministro da Fazenda, que coordena o plano de transformação ecológica, com 6 eixos estratégicos, o eixo dos instrumentos econômicos, e já até criamos um fundo, que chama Fundo Clima, para a transformação ecológica, para a intervenção de mudança real. Esse fundo ele tinha mais ou menos 400 a 500 milhões. Fizemos uma captação com títulos verdes, hoje ele tem 10 bilhões, vamos conseguir captar mais algo em torno de 15 bilhões. Nós estamos vendo o eixo de adensamento tecnológico, de cidades resilientes, de transição energética, economia, bioeconomia, economia circular, né? Todas são diretrizes voltadas para a ideia de que não basta mitigar, não basta adaptar, temos que transformar. É uma corrida difícil, porque é você ir se descontinuando o que leva ao aumento do problema, né? E criando outras oportunidades para gerar emprego, para gerar renda, ou adaptando também o sistema industrial, adaptando o sistema de transporte. Essas adaptações também geram emprego, geram renda. Então, existem contradições? Óbvio, existem contradições. Dentro de uma redação, vai existir contradição. Dentro de uma ONG, vai existir contradição. Mas o importante é que tem um compromisso de trabalharmos para alcançarmos os grandes objetivos, enfrentar a questão da mudança climática, combater desigualdade, criar um novo ciclo de prosperidade com democracia e sustentabilidade. Agora, né, alcançar tudo isso é manejando também as dificuldades que temos no Congresso, sim, de recursos escassos, e pegando essa inteligência da sociedade, da comunidade científica. Eu sempre digo que boas políticas públicas sempre vieram da sociedade, não é porque eu quero homenagear aqui a Adriana Ramos. Você pensa, política de combate à fome, da onde veio? Da sociedade, do Betinho, do bispo Dom Mauro Morelli,
as políticas públicas, o Sistema Único de Saúde, dos movimentos de grandes sanitaristas que trabalharam envoltos nessas questões, políticas de meio ambiente, a inteligência, a capacidade, né, os primeiros programas que depois ganharam escala, vêm do movimento socioambiental e da academia. Ou seja, a sociedade precisa estar sempre no DNA de políticas que sejam, né, disruptivas, a gente tem que ter um olhar prospectivo. Eu sempre penso assim, meu Deus, se não tivesse o pessoal da pesquisa básica que um dia disse, tem que fazer energia também da água, também do vento, também da biomassa, também do sol, nós iríamos estar refém daquilo que parecia mais fácil, carvão, petróleo e gás. O que falta? Políticos compromissados com a gestão de preservação e de risco. Só que eles não querem bancar essa conta, eles preferem arriscar e esperar que a tragédia venha.